Olá, seja muito bem-vinda ao Protagonista Cast. Eu sou a Dani Bélico, Sheila Lanza, a minha sócia, e nós somos as protagonistas de Saia. E você que chegou aqui, não segue a gente ainda? Já aproveita, já segue, já ativa o sininho. Aqui tem conteúdo de qualidade que vai te trazer aí muitos benefícios, muitos insights importantes, sem contar que você vai conhecer muita gente interessante, porque aqui sempre tem conteúdo interessante. Mas antes de chamar quem a gente convidou hoje, eu vou falar sobre a CIE Expansão SA, que é o Clube Feminino de Negócios das Protagonistas de Saia, onde nós trabalhamos desenvolvimento, conexão e visibilidade. Quer saber mais? A gente vai trazer aqui um QR Code. Acessa esse QR Code para você conhecer um pouco mais de todo esse ecossistema, todo esse universo que a gente tem dentro da CIE Expansão. Vem ser sócia nossa, né, Sheila? E curtir um pouco mais do seu empreender com uma rede colaborativa de mulheres que vai te dar aí muito suporte no seu empreender, porque empreender sozinha é muito desafiador e trabalhar aqui em conjunto é muito mais gostoso. E agora sim a gente vai trazer a nossa convidada. Seja muito bem-vinda. Olá, menina, muito Se obrigada. apresente, fala como que você chegou aqui nessa trajetória, até esse momento que você está aí falando muito sobre NR1, fala um pouco mais sobre a sua trajetória, por favor. Bem, eu acho que eu sempre gosto de começar dizendo que eu sou uma pessoa que gosta de pessoas por dentro e por fora. Para quem não me conhece, eu sou a Verônica Gouveia, eu sou biomédica de formação e fiz a minha grande trajetória dentro da área de saúde, como essa pessoa de visão de descobrir os porquês, de querer entender como o corpo funciona. Tudo começou com esse olhar de descoberta, né? Eu digo, tem uma cientista dentro de mim. E aí eu vim caminhando em toda essa jornada dentro da área de saúde, passei por grandes construções e fui chegando a posições de liderança, de gestão, ter uma responsabilidade em lidar com as pessoas de uma outra maneira. Não só aquela pessoa que estava acamada, adoecida, ou olhando para a saúde dela, mas olhando para ela como uma construção de ser humano, né? De resultados, de desempenho, de crescer dentro da profissão, porque eu ensinei muita gente no banco de sangue a pingar as primeiras gotinhas ali, fazer a reação e cuidar de uma coisa que é tão importante da vida de alguém, que é essa questão da transfusão sanguínea, né? Então, eu tive muita responsabilidade em tudo isso, e aí sempre com muito amor, com um olhar, assim, muito profundo e responsável para a vida das pessoas. Isso foi se mostrando diferente. Porque não é só quando a gente tá lá doente, eu acho que a gente precisa de cuidado, né? A gente precisa de cuidado numa construção que vem muito antes, vem no nosso dia a dia, vem nessa saúde que existe aqui fora. E aí, com o advento que nós tivemos aí nos últimos meses, veio a NR1 reformulada para dar esse destaque, né, em nós olharmos para nós, indivíduos dentro das empresas, e termos um olhar de cuidado diferenciado, que é essa questão de olhar para a saúde mental. E já dou um spoiler aqui, né, que eu falo de saúde, porque eu não gosto de falar saúde mental, não gosto de compartimentar. A gente tem a saúde integral, que ela tem diferentes esferas, tem a social, tem a física, mas está tudo tão conectado que eu acho que é um papo, assim, de muita riqueza pra gente falar de diversos pontos, assim. E eu cheguei nesse lugar hoje para falar disso, né? Para trazer dentro da empresa essa voz em cuidar das pessoas e também com destaque aí para o gerenciamento do estresse, que é uma coisa nova na medicina. Tem a medicina do estilo de vida, algumas características aí que vai ser legal compartilhar também. Já começa então pelo gerenciamento de estresse, porque eu acho que estresse, né, que não é estressado, né, gente? Não é? Tá tão presente na nossa vida que parece ser uma coisa normal. De fato é. O estresse, ele é um dos 6 pilares da medicina do estilo de vida, tá? É uma medicina que ela é nova ainda no Brasil. De existência, ela tem só 20 anos. Ela foi criada em Harvard, num colégio lá em específico. E o pilar de gerenciamento do estresse fala em como nós lidamos com o estresse no nosso dia a dia. E aí, ele ganhou uma máscara de vilão faz algum tempo, porque é uma coisa muito cotidiana, muito presente na nossa vida, só que o estresse é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Então, ele não pode levar toda a imagem de vilão e todo o peso disso sozinho, porque o principal é a gente olhar
para o estresse que a gente tem e lidar com ele da melhor maneira possível. Se não fosse o estresse, eu não estaria aqui hoje conversando com vocês também não estariam aqui, porque a gente não teria sobrevivido como espécie, né? Uhum. Então, o estresse ele é importante para manter a gente alerta, para a gente reagir a algumas ameaças. Só que parece que agora a gente vive uma ameaça constante. E isso, do ponto de vista científico, biológico, médico, ele vai destruindo algumas coisas que são super importantes para nossa sobrevivência, É né? como se de alguma forma a gente liga, mas não desliga, né? Então a gente Exatamente. liga e ele fica lá É mais ou menos isso. operando. Fica pingando, né? Até transbordar. Se a gente fosse falar do estresse no passado, era fugir de alguém que fosse se alimentar da gente, né? Sim. Hoje, gente, a lista de itens que entram para o estresse, eu acho que Sim. são infinitas, né? Com certeza. Ainda mais em grandes cidades. Né? Exatamente. E dentro do ambiente de trabalho também, porque, poxa vida, o trabalho, para muitas pessoas, é o seu propósito, mas não é só isso, né? Tem todo um ônus e o bônus que vem Sem acompanhando. dúvida. E quando a gente fala de empreendedorismo também, é a questão de eu absorvi tudo isso. E quem me ajuda, né? Quem lida com o estresse do empreendedor feminino, principalmente, porque a gente sabe que a gente não é só empreendedora. Tem a faceta mulher, a faceta muitas vezes mãe de família, e tem tantas outras esferas envolvidas. E cada uma delas vai, acho que, acrescentando alguns Vai detalhes pingando mais um pouquinho dentro do copo, né? sem expor situações, teve um dia que a gente teve uma troca muito interessante, né? De eu ajudar você a lidar com o estresse que aconteceu ali contigo. Não vou dar spoiler, né? Mas, Pode dar. mas é a questão de a gente olhar para nós com um acolhimento, né? De que isso faz parte da nossa vida, mas a gente não precisa, acho que, engolir tudo a seco e pode mudar algumas coisas para uma construção de bem-estar. A gente merece, né? A gente Vou tá dar- aqui na vida para muitas outras coisas, Vamos né? contar, eu acho que é um caso que ajuda, inclusive, a audiência, né? A gente tinha um evento no qual eu ia palestrar e eu acordei passando mal. E mal fisicamente mesmo, não estava bem, mas fui, até pelo compromisso, aquela coisa toda. E aí eu tava lá, chegou, né, veio conversar comigo, eu tava num cantinho lá, que foi? Tal. Eu falei, eu não estou bem, tava até meia pálida, né, e tal, porque tava passando realmente mal, né, mas eu tava lá. E aí eu acho que o ponto é, para além do compromisso, que é ok, cada um tem a sua régua ali de compromisso e de limite, né, era a cobrança de que eu cheguei até a falar essa frase para ela, assim, eu não queria estar passando mal. Né? Foi. E a questão que aí vem um acolhimento, que é, gente, é físico, eu estava passando mal, não tem como eu quero ou eu não quero estar passando mal, então, tipo, Eu não domino, né, era uma situação. E aí, depois, com o tempo, fui melhorando, tal, dei conta, entreguei a palestra e tudo, melhorei até, depois, né, melhorei, graças a Deus. Mas eu acho que é a questão da gente se olhar e falar assim, puxa, eu não tô legal, né? De repente não precisa nem faltar ao compromisso, mas do se acolher e falar, dá um tempinho, né? Que nem você veio, toma uma água, daqui a pouco você volta, né? Então, e isso também, de certa forma, é um gerenciamento, não do estresse necessariamente, mas de uma situação que está te incomodando, né? Sim, e que tem a ver com estresse, porque é assim que a gente lida com as coisas. Né? Geralmente, aquilo que vem para chamar a nossa atenção e nos incomoda, a gente geralmente quer calar. E o estresse também. Então, por isso fica parecendo que é normal a gente viver estressado. E não é. Não é? Né? Então, pode acontecer situações, nós vamos nos estressar, e esse seria o mecanismo natural. Você se estressa porque você precisou reagir e depois isso desliga e passa. Mas, ultimamente, a gente vem numa constância de deixar isso ligado. Aí a gente liga e finge que não está acontecendo. Esse é o Exatamente. problema maior, vamos dizer, de fingir que não está. Exatamente. E aí é Tá tudo bem. cortisol direto. Né? Isso e várias coisas, até para trazer com um ponto de vista de dado, né? Não é o foco aqui, mas eu sempre gosto de usar essa informação. 70% das doenças crônicas que uma pessoa desenvolve, elas têm base de estresse. A gente está falando aí de uma 70%? 70%. Uau. E aí, quando a gente fala de doenças crônicas, nós estamos falando de diabetes, pressão Hipertensão. alta, até câncer, outras doenças degenerativas, fora as dores, né? As algias e tantas outras
outros diagnósticos que a gente vem sabendo que as pessoas constroem à base de dor articular, ou muscular e por aí vai. Se eu tenho 70% dessas doenças construídas com o estresse fazendo parte, se eu olho para o estresse e para o cuidado, olha quantas doenças eu posso começar a desconstruir. É isso. Né? E aí, a gente está falando de uma gama de doenças que acomete 100% das pessoas. Porque quem que vai estar fora dessa estatística, né? Sobrou O que você tem? Aí eu vou escolher se eu tenho diabetes, pressão alta, ou não tem Câncer, isso, mas tem câncer, ou sabe? demência, ou Alzheimer, sempre vai para alguma coisa, Exato. né? E aí a gente está habituado, né, no nosso dia a dia, a só dar valor para aquilo que a gente se vê manifestado no físico. Ela teve um infarto. Mas por que teve um infarto? Às vezes viveu uma condição de estresse a tão longo prazo que não suportou. E o que é da esfera mental, do que é da esfera psicológica, emocional? Geralmente a gente não dá o mesmo peso. Por isso é aquela conversa tão importante naquele dia, né? Você não está legal e faz parte não estar. A questão é, como que você vai cuidar disso depois que você sair daqui? Porque o seu corpo hoje está te dizendo, alguma coisa não está bem, então dê atenção para isso. Não é só a gente tomar um remédio, calar um sintoma e seguir a vida normalmente. Acho que faz parte a gente olhar pra gente, né? Por que isso está acontecendo, né? A causa, né? Não ficar só no pontual ali, tomei um remédio, passou e tá certo, né? Tem que fazer E eu falo isso não do ponto de vista profissional de saúde que sou, né? De longa data. Mas é porque eu também sou uma pessoa e eu também passo por essas coisas, gente. Né? Qualquer situação de estresse, de saúde emocional, mental e física, eu também tenho as minhas questões, também tenho os meus Baixa desafios. imunidade, às vezes você fica com gripe, fica doente. Exatamente. Então, é alguém só que tem talvez um pouquinho mais de preparo a respeito do tema, né? E que é uma jovem aprendiz, eterna aprendiz, na verdade, jovem já não sou tanta, mas eterna aprendiz e alguém que quer trazer essa conversa, sabe, para as empresas, porque se a gente olha para isso sem ser só pela obrigação, quanto de saúde, de disposição, de bem-estar, de produtividade todo mundo vai ganhar na sua vida pessoal e na sua vida profissional também. Sim. Isso é uma mudança também de mentalidade, né? Porque não é só uma questão física, né? Sim. Como que eu mudo a minha mentalidade para que eu olhe para isso e haja a partir dessa reflexão, né? O que eu posso fazer para mudar? Né? Por que eu estou me colocando nessa situação X vezes, né? E aí, não falando da Sheila, falando de qualquer pessoa, né? Porque a gente acaba fazendo isso, né? Por que a gente faz isso, né? Por que a gente tem que aguentar a dor? Por que a gente tem que aguentar, né? Chegar no nível de estresse, no limite para que você tenha um infarto? Exatamente. Por que eu preciso chegar nesse lugar? Por que eu não posso mudar a minha mentalidade hoje, mudar os meus hábitos? E não é fácil. Não é porque a gente está numa sociedade que incentiva isso, né? Quanto mais você se exaurir, melhor. Quanto mais você trabalhar, mais você entende ter um reconhecimento. É o sacrifício, né? Não é aquilo que é sustentável, aquilo que pode ser individual, que é bom para você e não é bom para mim. Mas não, é uma questão também de psicologia do ser humano. Ele quer pertencer, né? Então, se todo mundo está dizendo que é importante, o que faz você ter sucesso, o que vai fazer você ser bem visto, é você se sacrificar, você vai buscar se sacrificar. Então, poucas as pessoas, ou uma minoria delas, né, assim como eu, quero trazer esse discurso na contramão, de que dá para ter tudo isso do seu jeito. Você só precisa saber qual é o seu jeito. A gente se permitir conhecer isso para entender as melhores realidades para nossa saúde e aí a gente ir construindo as coisas do nosso jeito. Sabe o que eu acho que é o mais difícil? E aí, gente, tô virando case aqui no podcast hoje, as histórias, né? E até porque, infelizmente, eu vim de um burnout, então sei bem o que é isso. Só que o mais difícil é quando você já tá nessa situação de que tá muito ruim, de que já tá com taquicardia, de que já não tá dormindo bem, nananã. Quando você chegou aqui, já era. E aí é fácil de você identificar que você tá com um problema e você precisa de ajuda. A questão é antes disso, em que momentos você vai tendo alguns sinais e de como você percebe, porque que nem a Dani diz, é mudar a mentalidade? Mas para eu mudar a mentalidade, eu tenho que perceber. Eu tenho que ter clareza de estar acontecendo. Então, como é que eu faço para perceber de que, putz,
tô indo no caminho errado, sabe aquela coisa? Tô na beirada do precipício. Né? Tô quase Tipo, um pulando. pouco antes, porque a gente tem que conseguir enxergar isso antes. Sim. Senão eu não tô no preventivo, né? Já tô realmente no que acontece hoje, né? Exatamente. E aí, além de tudo, dentro das empresas tem uma questão de que além do seu, você ainda tem a questão do ambiente. Sim. Que muitas vezes, vamos lá, né? Não contribui, pelo É, contrário, contribui sim. para você acelerar mais, né? Então, como é que a gente faz para identificar isso? Bem, acho que a primeira forma de você começar a enxergar essas coisas é você questionar. Porque o piloto automático que geralmente conduz as nossas vidas, né, Uhum. ou da maioria das pessoas, ele não te deixa enxergar aquilo que você reconhece como uma coisa que você não quer, como algo que você não quer, né. Então, você tem lá uma necessidade de estar desempenhando um trabalho numa empresa, e aí você chega esgotado em casa, você vê que você não constrói aquela qualidade de relacionamento boa com a sua família, sabe, olhar para sua vida sem ter, assim, momentos de bem-estar ou que você se sinta bem. Sabe quando a gente começa a perguntar o que é saúde para você, o que significa felicidade, a pessoa nossa, felicidade é ter um boleto pago? A gente acho que tem mais para viver do que isso. Se você não Tipo, olhar para começar sua semana, que momentos bons você teve nessa semana? Exato, exatamente. Tá. Das pessoas que você se relaciona, do que você faz que você gosta de fazer, quanto tempo faz que você não tem tempo para isso. É. E aí você olhar para isso e começar a se incomodar e entender que existe uma construção a ser feita. E aí, pode ser um desafio, por quê? Nós também estamos habituados, às vezes, a colocar responsabilidade para algum fator externo e Uhum. não tomar um papel de autorresponsabilidade de mudar alguma coisa. Uhum. Por um exemplo, eu trabalho numa empresa que eu não me sinto bem, ou não me sinto realizado, ou até mesmo uma profissão, né? Depende qual é o questionamento que você tenha. Quem tem o poder de mudar isso? Você. Se nós escolhemos mudar, é difícil. É difícil, não tô dizendo que é fácil fazer um processo de mudança. Mas ou eu mudo e busco aquilo que eu gosto, ou aquilo que eu sinto que é onde eu preciso seguir, ou as circunstâncias vão responder por si. Às vezes eu vou perder o desempenho, posso ser desligado, e aí eu passo a ser uma pessoa que tá no mercado, né, fora do mercado de trabalho, não tô feliz, não estou empregado, vou mudar de carreira, não vou. Sabe esse tipo de questionamento, né? Eu acredito que para vocês construírem o legado que vocês estão construindo hoje, vocês precisaram se incomodar com algo e dizer: a gente precisa mudar. Sim. E é isso. Em primeiro lugar, a gente tem que começar a se sentir insatisfeito com as coisas e buscar mudar elas. Porque se eu continuar insatisfeito e não mudar, eu só tô adubando o território para o estresse construir questões dúvida. físicas no nosso corpo e na nossa saúde. Então, é um chamado, né, de cada um olhar para a sua vida, olhar para a sua experiência, seja pessoal, seja profissional. E quando se sentir insatisfeito com alguma coisa, entender essa realidade e, quem sabe, vai ser preciso mudar alguma coisa. Saúde talvez seja o primeiro convite. Não estou confortável com a minha aparência, não estou confortável com a minha disposição, quero melhorar alguma coisa. E, gente, é uma construção e a gente não está acostumada a esperar o processo acontecer, né? A gente quer sempre o Demora. resultado mais Demora, fácil, é. mais rápido. E aí é construir essa paciência de dia a dia numa jornada e construindo esse resultado a longo prazo. A longevidade que hoje nós temos a partir da saúde, né? Temos diagnósticos, tendo tratamento, a tecnologia sendo desenvolvida, é um monte de coisa. Mas, se eu não tiver força muscular, que é o principal indicador de saúde física, é a força muscular nas pernas, eu não tenho autonomia de tomar banho, de ir ao banheiro. E se eu não me movimento, eu vou perdendo condição mental também. É a gente pedir para envelhecer acamado, né? Então a gente tem que construir hoje uma vida diferente para a gente ter um amanhã melhor. Mas é plantar hoje. Com certeza, né? O músculo, trabalhar o músculo é o que mais. E trabalhar o músculo, gente, sabe o que que é? É estresse. Só que é um estresse direcionado para um bom objetivo. Exatamente. Ai, ó, É o estresse bom. O músculo cresce porque você estressa ele. Aí ele
Ele é obrigado a fazer fibras novas e aí por isso que ele cresce. Então, o estresse não é todo o vilão da história. Tem um lado bom. Você precisa achar um caminho de estar conectado com ele no lado positivo, né? Se é para estressar, que seja por coisas boas. Que Ô, seja o Fê. músculo. Exato. Seja o músculo do glúteo. É. Ô, Vê, e você atua no gerenciamento do estresse bastante em palestras dentro das empresas, mas você atende também individual? Então, se a pessoa quiser chegar lá e falar assim, nossa, eu preciso de um plano, preciso de técnicas, enfim, você assessora. Assessor. Eu passei por uma capacitação, né, com uma médica muito especial, que é a doutora Regina Chamon, que é uma das pessoas que está trazendo isso para o Brasil, né, como uma formação, um direcionamento para muitos profissionais de saúde, principalmente médicos, tá? Porque hoje o atendimento que a gente espera de um médico, dele olhar nos nossos olhos e ele vê um ser completo, isso está caminhando muito com essa medicina do estilo de vida. E o estresse sendo um pilar importante na condução de tantas doenças, né? O médico é importante ele ter consciência disso, ter essa capacitação, porque tanto vai contribuir para o tratamento da pessoa, como para diagnósticos que a gente às vezes não consegue fechar, é um sinal a ser observado, né? O quanto essa pessoa está estressada, para daí a gente já ir fazendo o manejo do estresse antes mesmo de saber um diagnóstico, que às vezes não está esclarecido. Então, do ponto de vista não médico, eu tenho essa capacitação também, né, para conduzir um processo para a pessoa treinar esse gerenciamento do estresse. Da prática de respiração, de presença e tantas outras técnicas estão relacionadas, mas isso nunca vai excluir a necessidade da pessoa fazer um tratamento médico formal, tá? Independente se é um médico de medicina do estilo de vida ou não. Se ela estiver já fazendo qualquer tratamento, não substitui, sabe? É alguma coisa que pode ser agregada. E eu tenho mais quando a pessoa ainda não chegou na situação da doença, né? Mas quando tem também, porque ele pode ser um apoio já ao tratamento existente. Ah, tá, entendi. Por exemplo, isso se desenvolveu muito em primeira mão para os pacientes oncológicos. Porque as práticas de meditação, de mindfulness, respiração, todas elas não são só do estresse, mas elas também trabalham no gerenciamento do estresse. Ela apoia muito essa questão da dor, que a medicação que o paciente recebe já não sustenta, por um sofrimento mesmo que o paciente possa desenvolver pelo estado de saúde que ele vive, né? Porque às vezes ele não tem condição de cura. Mas nem por isso ele precisa ficar numa condição desconfortável ou com dor. Então, eles vão aprendendo esses manejos para ter uma qualidade de vida um pouco melhor, exatamente. E aí, então, sem tirar esse aspecto da responsabilidade médica, eu também tenho esse suporte. E toda vez que é percebido que só isso não é suficiente, ou que olhar para o estresse é olhar só para uma face, eu também direciono para os outros médicos para olhar tudo. Gente, eu não substituo o CRM de ninguém, né? Sim, com certeza. Mas a gente consegue unir competências aí para apoiar as pessoas. Legal. E trazendo isso dentro da empresa, o que é o mais legal? Trazendo no contexto da NR1, falar do gerenciamento do estresse absorve a grande maioria do público, né? A gente pode entregar isso para todos os colaboradores. Não requer grande investimento, porque eu não preciso comprar equipamentos ou fazer grandes aquisições para ensinar as pessoas a fazerem pausas, para as pessoas fazerem um pouco de levantar da cadeira, fazer um pouquinho de mobilidade na hora que ela está na jornada de trabalho dela, de ela poder ter um momento de distração, ou ela planejar um final de semana de lazer, de arte, de cultura, que vai apoiar o desempenho dela na semana. Tudo isso está conectado com o olhar para a nossa satisfação, né, para a nossa felicidade, e aí a gente poder traduzir, acho que isso dentro das empresas, como cultura, como clima, e além de melhorar a produtividade do time, né, isso também traz muita economia, porque já é sabido, né, que você gasta muito mais para uma pessoa doente do que uma pessoa que está produtiva. É uma proporção de 5-1 quando a gente fala de dólar nos Estados Unidos, por exemplo. Você ganha, né, $4 em economia quando você investe $1 na questão do bem-estar do colaborador. E a gente está caminhando para o fim. Você acredita? Já.
Mas eu Voa, ainda tinha né? O tempo. Eu ainda tinha muitas perguntas. Como que a gente faz? Agora você vai ter que mandar uma cartinha para Vou ela. ter que. Acho que a gente Meu Deus precisa do marcar céu. um horário. Vai marcar uma consulta. Fala assim, ó, você me contrata, eu falo pra você. Bem, como a gente sabe, né, que esse episódio vai no ar em janeiro. Janeiro é janeiro branco. É Ai. super importante, né, pra gente olhar para essas questões da saúde mental e de felicidade. É um mês, eu acho que legal para começar o ano olhando para isso, né? Então fica o convite para usar esse janeiro branco para Já cuidado, poder cuidar disso, né? Pega o ano novo com aquelas metas de final de ano. O que eu quero fazer de diferente para mim esse ano? Quem sabe começar a se cuidar já pode ser o melhor passo. É Mudar a isso. lista, né? Mudar a lista. Primeiro Mudar da a lista lista, né? diferente. É o primeiro da lista. Então a gente vai fazer aquela pergunta de Ah, é $1 milhão. verdade. Pelo menos uma ainda dá para fazer. Pode fazer, eu deixo você Deixa eu fazer. perguntar. Deixa, que você estava ansiosa por falar. Ô, Vê, diz aí, da sua experiência, tanto de carreira profissional, pessoal, que momento ali que você sentiu que deu um clique, você deixou de ser espectadora e passou a ser protagonista? Isso aconteceu quando eu vindo na minha jornada de transição e busca, né, do que eu queria trazer para as pessoas, na verdade, né, em primeiro lugar, da minha realização como profissional, eu percebi a necessidade de compartilhar o meu conhecimento e ainda mais a minha história com as pessoas. Porque eu posso ter falado aqui em dados, em conceitos, em termos que são, né, de conhecimento de todo mundo, mas eu vivi tudo isso, e aí a transformação que eu tive de vida e que eu continuo fazendo, né, porque não termina esse processo. Então, essa busca de estar mais feliz, de estar melhor, de cuidar melhor de mim, foi onde eu falei, eu preciso levar isso para mais pessoas. A minha empresa chama Vero Essentia, não é à toa, porque eu entendo que agora eu entrego o que é de mais verdadeiro dentro de mim, para tocar as pessoas de que a nossa vida precisa valer a pena, em primeiro lugar, para nós. Né, do que faz sentido para nós, do que nos faz feliz. E se a gente não tiver saúde, a gente não desfruta de tudo isso. Então, talvez com esse olhar de saúde, talvez eu possa fazer uma construção de impacto melhor na vida das pessoas para elas viverem melhor. E nós não vivemos sozinhos. A partir do momento que eu me sinto melhor, eu trato o outro melhor. E isso conecta mais pessoas e faz o mundo melhor. Reverbera. Reverbera. Exatamente. Gente, até me arrepiou. Você falando junto, Reverbera? Querida, Uma foi um delícia, prazer né? ter lá Eu que conosco. agradeço, adorei. Tem que voltar. Tem que a voltar, gente porque eu tenho tem um mais monte de 10 perguntas, gente. Então faça a lista que eu vou marcar para voltar. E você aí em casa, tenho certeza que tocou você em algum aspecto aí, porque de fato o estresse pega muito forte para todo mundo, né? Então, se você está muito estressado aí, já aproveita, já conheça mais o trabalho, que é um trabalho incrível. E não esquece de seguir o nosso canal. E deixe suas perguntas. Se ficou pergunta aí no ar, já deixa aqui nos comentários, que eu tenho certeza que ela vai ter todo o prazer de responder. Então, um beijo. Obrigada.